Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos, nosso encontro de número 7 começando. E eu quero falar com você nesse nosso encontro sobre algo bem importante. Algo que perpassa toda a nossa comunicação, na escrita, na oralidade, na nossa interpretação de textos, nas questões de maneira geral, nos vestibulares, no Enem, enfim. Tchan, 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 tchan. Como você pode ter visto aí pelo título da aula, nosso tema de hoje, nossa conversa, vai girar em torno de procedimentos de conhecimento a respeito da intertextualidade. Dessa relação, gente, estabelecida entre textos de mesmo gênero ou de diferentes gêneros, que foi criada ou que foi assim denominada, assim conceituada, ainda lá nos anos 60 do século XX, com base na proposição também no conceito de dialogismo do Mikhail Bakhtin, do qual já falei para vocês um pouquinho lá na nossa aula sobre gêneros textuais, né? Eu disse, olha, ele trabalhou com a ideia de definição relativamente estável para os gêneros textuais, que se ancoram nos tipos textuais, mas também trabalhou com essa ideia de dialogismo, ou seja, é mais ou menos isso, gente. A comunicação é sempre uma via de mão dupla e sempre se estabelece com base num repertório já conhecido. Quer dizer, o tempo todo a gente está produzindo, fazendo, criando, recriando intertextos. Relações estabelecidas previamente com base num original pré-existente. Olha só que coisa, né? Então, quer dizer, o intertexto, gente, é algo que está posto na nossa comunicação, na nossa linguagem, embora a gente não veja, embora às vezes a gente nem dê muita bola para ele, inclusive, né? E é nesse processo de dar mais atenção ao intertexto, gente, e às suas relações, que a gente vai trabalhar um pouquinho nesta aula, até para você ter essa janelinha, esse insight, dizer depois nas suas leituras, sabe que você está no ponto de ônibus, de repente parado, esperando o ônibus lá e você vê a propaganda, o cartaz, lá no ponto e diz, nossa, olha só que brincadeira está sendo feita aqui, né, de intertextualidade, né? Você passa na rua também, vê um outdoor bem grande com uma propaganda e diz, puxa, peraí, não entendi. O que ele está mencionando, o que ele está procedendo aqui, né? Então são essas relações que a gente quer evidenciar, pessoal. É essa amplitude, esse aprofundamento de leitura que o intertexto pode nos ajudar a conferir, tá bom? Vem para cá então, olha lá na nossa telinha. Intertextualidade, e daí a nossa proposição, o que é, como se faz e qual é sua importância para o texto, né? Como ela é reveladora, gente, da quantidade e da qualidade de leitura que um produtor de texto tem. Aham, vamos ver então? Olha só, aqui, isso. Bom, é um elemento então bastante recorrente em vestibulares e outras avaliações. A intertextualidade acontece quando um texto retoma parte ou a totalidade de outro texto, o texto-fonte ou o texto original, né? Então, o intertexto acontece, atenção, né? Quando existe uma retomada de uma parte ou da totalidade de outro texto, de um texto anterior, de um texto prévio. E essa retomada, gente, ela se dá de várias formas. Essa retomada é diversificada, tá? Não se faz de um jeito só. Ela pode ser feita de diversas maneiras e nós vamos conversar sobre ela, sobre essas diferentes maneiras aqui ao longo dessa nossa proposição, ao longo dessa nossa discussão, tá bom? Então, mais ainda, gente, é interessante perceber que a intertextualidade pode ocorrer entre textos de mesma natureza ou de naturezas diferentes, como eu dizia a você sobre, inclusive, o intertexto sobre diferentes gêneros, né? Gêneros iguais ou diferentes que podem ser intertextualizados. O que vai acontecer aqui, ó? Por exemplo, entre textos de mesma natureza, vamos dizer que eu tenha uma pintura que intertextualiza outra pintura. Então, eu tenho textos de mesma natureza praticando, estabelecendo aí intertextualidade entre si. Agora, vamos supor que eu faça uma
um texto em prosa, né, que eu faça um artigo de opinião retomando versos de uma canção. Aí eu estou fazendo textos aí de naturezas diferentes, né, ou de gêneros diferentes pelo menos, ok? Então, beleza, gente, o intertexto funciona desse jeitinho, né? Essa capacidade, essa habilidade da retomada, da diversidade de retomadas de elementos de textos anteriores para produzir, para propiciar uma nova leitura, uma releitura, ok? Muito bem, vamos lá então. Vamos ver, gente, o que acontece aqui, ó. Por exemplo, né? Vamos dizer, aqui tem uma relação de intertexto, de textos de naturezas diferentes, ou se tem, tem mesmo. Vai lá, ó. Observa comigo então, o que nós temos aí? Bom, o texto original, gente, que dá origem a esse intertexto, é aqui, ó, o poema do Carlos Drummond de Andrade, escrito lá em 1930, né? Publicado em 1930. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Bom, é um poema modernista, gente, né? A gente vai lembrar disso porque o modernismo costuma ser bastante evidenciado também nos vestibulares, no Enem, de maneira geral. Por quê? Porque o modernismo é um marco, gente, essencial do estabelecimento aí do que é fazer arte no Brasil, do que é representar artisticamente a cultura brasileira, né? Do que é retratar pela arte a cultura brasileira. O modernismo tem esse ponto aí demarcador na cultura brasileira. E o poema, por exemplo, aqui do Drummond, veja, gente, alguém vai dizer, nossa, mas tá, e daí a pedra, né? Pessoal, a ideia, a proposta era justamente, em alguns casos, em alguns poemas, de fazer essa mobilização de que um elemento cotidiano, bobo, desprezível, como uma pedra, se transformasse em elemento trazido para a poesia, em elemento de possibilidade poética, né? Então era isso, era trazer o cotidiano para dentro da poesia. Além do que, essa pedra, gente, pode ser interpretada e reinterpretada de diferentes maneiras, de caráter metafórico, inclusive, como um obstáculo, né? Dizer, pô, tinha um obstáculo no meio do caminho. No meio do meu caminho tem um processo seletivo. E é um obstáculo, eu preciso vencer, a minha pedra no meio do caminho. E eu estou fazendo intertexto aí com o Drummond quando eu faço essas afirmações. Agora, olha só, o intertexto trazido aqui, proposto aqui para você, gente, é entre o poema e a tira aqui, os quadrinhos chamados Vida de Passarinho, do Caulus, né, desse cartunista chamado Caulus. Olha lá, observem os quadrinhos. O passarinho está pensando em todos eles, né? Vejam que os balõezinhos aqui, ó, são de pensamento. Estão vendo, ó? Tá? Quando tem as bolinhas assim, é pensamento. Uma pedra no meio do caminho. E agora? Se eu tivesse talento, faria um belo poema. Mas eu sou apenas um passarinho prático. O que ele fez, gente? Olha só. Ele tomou como base, como referência, né, o poema do Drummond, fez um intertexto elogioso ao poema aí, né? E aí brinca com o personagem dizendo, olha, como eu sou um passarinho, um reles mortal passarinho, e não um talentoso poeta, eu não vou conseguir fazer um poema de qualidade. Eu faço o quê? Ó, eu simplesmente pulo sobre a pedra, eu simplesmente passo adiante. Sou o quê? Um passarinho prático, tá? Então tá aí uma relação de intertextualidade, gente, de dois textos separados temporalmente, né, de naturezas diferentes. Veja que um é um poema, o outro é um quadrinho. E a gente vai ter essa conversa entre eles, estabelecida, claro, propositalmente. Agora, olha só, que importante também. Suponham, pessoal, que alguém que fosse ler esses quadrinhos do Caulus aqui, não conhecesse o poema do Drummond, não conhecesse, o que aconteceria? A pessoa perceberia a relação de intertextualidade? Não. Então, por isso, gente, o repertório de leitura, de domínio, vamos dizer assim, comum, entre o produtor e o receptor de texto, do texto em especial, é muito importante. Por quê? Porque se eles não tiverem o mesmo domínio de repertório, o intertexto não se estabelece. Ele é feito pelo produtor, mas o receptor não consegue entender.
né? E daí o canal de comunicação se quebra. Tá? Muito bem. Vamos mais adiante? Vamos um pouquinho mais. Vamos lá. Diz assim. Diferentes tipos de intertexto, pessoal. Vou falando com vocês, exemplificando, trazendo à tona aí, tendo ideias sobre como nós poderíamos usar, inclusive, nos nossos textos, tá bom? Então, segue lá comigo, ó. Citação. Quando a gente faz citações diretas e indiretas, a gente está fazendo intertexto, pessoal, tá? Então, geralmente, quando é uma citação direta, vai haver marcas com aspas ou algum outro destaque, né? Para enfatizar que se trata de um texto já existente que está servindo de ponto de partida para a elaboração de outro texto, que está entremeando um outro texto, né? Então, pensa assim, por exemplo, gente, quando a gente vai escrever sobre um determinado tema, vamos imaginar assim, ó, lá no jornal, alguém está escrevendo uma reportagem e dentro dessa reportagem vai citar, entre aspas, falas de outras pessoas que comprovam as afirmações, as constatações que a reportagem está fazendo. Isso é intertextualidade, tá? Isso é dialogismo entre os textos, né? Isso é aquilo que o Bakhtin chamaria, né, então, de relações dialógicas, dos textos conversando entre si sempre, tá bom? Então, olha lá, o que nós vamos ter? Citações, paródia, pessoal. Veja só. Eu trouxe aqui uma paródia que vai contar para nós, ou vai dar um pouquinho para nós aí, ideias também sobre história, né? Sobre como os intertextos podem nos ajudar a contar períodos ou a relatar aí períodos da nossa história. Veja só, a canção original, gente, Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, olha, ela é conhecida e reconhecida, lida e relida, referida muitas vezes em muito material didático de literatura, né, gente? Aliás, é um dos textos fundamentais do romantismo no Brasil, que não vai haver material de literatura que não trate dele, né? De texto fundamental de literatura brasileira romântica no Brasil. Muito bem. O que vai acontecer nesse sentido? Bom, ele é componente curricular. Então, a ideia seria que todo e qualquer aluno que tenha frequentado, terminado o ensino médio, tenha pelo menos ouvido falar. E quando olha esse texto aqui do Minha Terra Tem Palmeiras, já lembra, opa, pera lá, né? Lembra que houve pelo menos, ou uma brincadeira já de intertexto, de paródia feita, né? Que o pessoal da matemática costuma fazer. Como é que é? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. Né? Então, por exemplo, há uma série de brincadeiras possíveis, de intertextualidades, de paródias, que essa canção suscita justamente por ela ser componente curricular, gente. Ela ter de aparecer aí em algum momento da escolarização no ensino médio em literatura. Aí vejam vocês, olha só, isso é de 1847, tá? Mais de, olha só, 150 anos depois, o que vai aparecer? Minha dinda tem cascatas onde canta o curió. Não permita Deus que eu tenha de voltar para Maceió. Minha dinda tem coqueiros da ilha de Marajó. As aves aqui gorjeiam, não fazem cocoricó. Um intertexto, uma paródia, feita pelo Jô Soares, gente, em 1991, quando se investigavam processos, indícios de corrupção no governo Collor. E aí a gente vai perceber o quê? Olha só, como é que se chamava a residência oficial do presidente? Casa da Dinda, né? E aí o que aconteceu? Uma série de despesas começou a ser investigada e noticiada pela imprensa, de despesas bastante curiosas e pouco, vamos dizer assim, pouco usuais para alguém que era presidente eleito democraticamente e tudo mais. Então, se começou a estabelecer um processo que culminou no impeachment, né? No processo todo do impeachment do presidente, que renunciou antes de ser julgado, antes de ter o deferimento aí do impeachment, mas que de qualquer forma sofreu as sanções constitucionais, foi impedido de se candidatar
a vida pública, a vida a cargo eletivo por 8 anos e depois disso voltou como senador de Alagoas, né? Então, e está lá até hoje, é senador pelo estado de Alagoas lá no Senado Federal, né? Então, vejam só como os poemas, como os intertextos nos ajudam a contar histórias também, né? Agora veja que indícios interessantes para a gente saber de quem o poema tratava aqui, né? Por que minha Dinda tem cascatas? Bom, era a casa da Dinda, com gastos suntuosos, gente, na época, né? Bastante, assim, evidentes e bastante difundidos pela imprensa. Maceió, por quê? Porque o presidente era residente de Alagoas, ele vinha de Alagoas, né? E havia se mudado para Brasília justamente, né, por conta da presidência da República, né? E aí vejam, todos os elementos são luxuosos, né? Veja, ter coqueiros da Ilha de Marajó plantados em casa, né? Dizer, olha, são coisas assim, ter cascata dentro de casa, gente, são coisas bastante luxuosas, bastante... Hoje, nós diríamos, naquela época, essa palavra não era moda, gente, como hoje. Hoje nós diríamos que é ostentação, é uma vida ostentação, né? E olha, então, nós temos a referência aí do intertexto que nos ajuda a relacionar, a contar a história, tá? Uma paródia, né? Ele usa os elementos, características e formato do texto original e faz um novo texto, uma nova interpretação, sem que se deixe de reconhecer o texto original, ok? Muito bem, paráfrase. Agora, gente, ó, peguei a mesma canção do Exílio, mas que serve de base para uma paráfrase feita pelo Drummond, num poema, né, num texto chamado Europa, França e Bahia. Por que é uma paráfrase e não uma paródia, gente? Porque ele não mantém o formato, ele retoma os elementos da canção do Exílio original, mas ele escreve em outro formato, ele não mantém os mesmos versos como fez, por exemplo, aqui o Jô Soares, né? Veja, estava lá, ó, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, do outro lado, minha Dinda tem cascatas onde canto curió, é o mesmo formato. Já aqui, veja só, meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra, ai terra que palmeiras onde canto o sabiá. Veja o que ele vai fazendo aqui, gente. O leitor já percebe que ele está usando as características, usando elementos da canção do exílio original, mas ele não está parodiando, ele está parafraseando, porque ele está citando e construindo um novo formato de texto, tá? Então é paráfrase porque tem um novo formato. É diferente da paródia, que tem o mesmo formato, tá? Mesmo formato, ok? Muito bem, tá anotando isso, ó? Vamos pensando, gente. Nosso repertório tem que ir aumentando a partir disso, tá? Vamos lá. Outra, gente. Olha que brincadeira interessante aqui, ó. O Chico Buarque fez uma música, uma canção chamada Bom Conselho, só com base na resposta a provérbios, a ditados populares. Ditados da sabedoria popular, né? Os ditados estão aqui do lado, ó, do lado esquerdo. Uma boa noite de sono combate os males. Quem espera sempre alcança. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Pense antes de agir. Devagar se vai longe. Quem semeia vento, colhe tempestade. São os provérbios de natureza do senso comum, ditados populares, né? Aí ele faz uma canção chamada Bom Conselho em resposta a esses ditados. Olha o que ele faz, gente. Claro que também é uma paráfrase, tá? Ouça um bom conselho que eu lhe dou de graça. Inútil dormir que a dor não passa. Espere sentado ou você se cansa. Está provado, quem espera nunca alcança. Venha, meu amigo, deixe esse regaço, brinque com meu fogo, venha se queimar. Faça como eu digo, faça como eu faço. Haja 2 vezes antes de pensar. Corro atrás do tempo, vim de não sei onde. Devagar é que não se vai longe. Eu semeio vento na minha cidade. Vou para a rua e bebo a tempestade. Então vejam, ele toma como inspiração uma série de provérbios de conhecimento popular,
né, de senso comum e vai respondendo, vai estabelecendo essa relação de paráfrase, de intertexto na letra da canção, gente, ok? Então vejam, é um elemento bastante importante para a gente evidenciar, entender como é que ele se dá aí, tá bom? Então é uma olhadinha sempre importante, é entender como é que as canções se relacionam também com os elementos inspiradores, né? Se é por paráfrase, se não, e aqui nós temos um exemplo disso, ok? Vamos lá, gente, ó. Um depoimento aqui eu selecionei de um daqueles estudantes que aparece todo ano, né, gente? Todo ano a imprensa, quando sai o resultado do Enem, no começo de ano, e saem os textos para as pessoas observarem a nota, né? E tem alunos, tem candidatos que tiraram 900 pontos para cima, que tiraram 1000 pontos. A imprensa vai atrás para perguntar, né? Para esses candidatos, dizendo, olha, né, mostra teu texto para a gente e deixa a gente publicar e também conta qual é teu segredo, né, para você tirar nota tão boa no texto. E os depoimentos, gente, invariavelmente dizem a mesma coisa, mas cada um do seu jeitinho, cada um com o seu recorte de ponto de vista. Dizem a mesma coisa, dizem que não tem milagre, que ninguém nasceu sabendo, que ninguém começou a escrever bem da noite para o dia, né? Mas é à custa de muito esforço, de muita leitura, de muita reescrita, de muito, para construir um estilo próprio que angarie mais de 900 pontos, mesmo que seja lá num tema que você nunca escreveu, tá? Então, olha só, o depoimento de um desses estudantes, ele diz assim: nos argumentos, coloco bastante teoria e intertextualidade. Aqui entram as partes de filosofia e sociologia. Ao longo das aulas durante o ano, fui fazendo uma lista de frases legais que eu poderia usar nos contextos das redações. E carregava comigo para ir decorando. Também é uma boa ideia, porque pode deixar o texto com mais impacto para o leitor. Ele tirou 1000 pontos em 2015, gente, lá no Enem 2015, esse rapaz, Rafael de Souza, do Rio de Janeiro, 19 anos. Quer dizer, ele montou essa estratégia. Você também pode montar uma estratégia de estudo muito bacana com base em intertextos, gente, com base na leitura e na apropriação daquilo que os nossos colegas estão fazendo, nossos colegas professores estão fazendo nas outras aulas, tá? Aproveitar do pessoal da área de humanas, principalmente para as discussões de comportamento e socioculturais. Aproveitar do pessoal da área de ciências da natureza para discussões ambientais, né? Da discussão do pessoal das exatas para saber lidar com interpretação de gráfico e infográfico, para saber impactar com os números. Olha, gente, vale muito a pena estudar pelos intertextos, tá? E eu trouxe um depoimento só, mas se vocês anotarem, procurarem aí, ficarem atentos ao que é divulgado na imprensa, vocês vão ver que a maioria dos estudantes diz de maneira direta ou indireta que usa intertexto nos seus textos para ser bem-sucedido, tá? Daí, olha só, a gente vai ter outros intertextos que também não morrem, né, gente? Eu vou lidando com alguns com vocês aqui, ó. Gente, tá lá, ó. O Horácio observou para o Hamlet, lá no comecinho da peça Hamlet, do Shakespeare, ele disse assim: há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. Uma frase recheada de interpretações, né, gente? Daí, de repente, vem o José Roberto Toreiro e numa crônica escrita por ele lá para a Folha de São Paulo, como é que ele começa? Olha lá. Olímpico leitor, divinal leitora, há mais coisas entre o céu dos deuses e a terra do futebol do que sonha a nossa vã crônica esportiva. Gente, uma paráfrase, olha o intertexto aqui, ó, com o Shakespeare, tá? Determinadas situações do jogo e certas fases pelas quais os times passam não são, como pensam alguns, obra do acaso. Ao contrário, são uma manifestação da vontade de seres superiores, seres que controlam a nossa vida desde o dia em que o caos gerou a noite. E assim vai. Outro intertexto importantíssimo, gente, talvez você tenha se lembrado, você que conhece o texto, se lembrou aí. Pessoal, começo do texto do conto A Cartomante, do Machado de Assis, que está lá naquela sequência do domínio público que eu deixei para você num link numa aula anterior, tá? Olha o que ele diz. Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo
numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Ria, ria, os homens são assim, não acreditam em nada, pois saiba que fui e que ela adivinhou o motivo da consulta, antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas, disse-me: a senhora gosta de uma pessoa. Confessei que sim. E então ela continuou a botar as cartas, combinou-as e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade. Errou! Interrompeu Camilo, rindo. E assim vai, né, gente? O restante do conto, para quem já conhece, para quem já leu, sabe que é bastante surpreendente. Quem não leu, fica aí a orientação, pessoal. Leia Cartomante, porque é um texto daqueles de composição didática, mas muito interessante para perceber as reviravoltas que uma narrativa curta pode trazer, tá? E tá aí, ó, gente, 2 intertextos da mesma frase que parece pobrinha, sozinha, assim, no mundo, abandonada, fora do contexto shakespeariano, né? Quanta coisa dá para fazer? Que tal? Sugestão minha, que tal num próximo texto você tentar usá-la? Tentar fazer com que ela case, com que ela encaixe na sua reflexão. Anota aí e diz, espera lá, vou tentar. Vou revelar esse veio criativo aí que vem com uma frase como essa, ok? Beleza, agora olha só, gente. As charges são pontos muito, muito fundamentais em relação à abordagem dos intertextos. E eu diria a vocês que é muito importante a gente ser leitor de charge, semanalmente, tá? Em sites como chargeonline.com.br, se vocês acessarem uma vez por semana, pelo menos, vocês vão encontrar diferentes e inúmeros intertextos. Vale a pena dar uma olhadinha. Gente, olha só. Em 5 de janeiro deste ano, por exemplo, o chargista Tacho publicou lá no Charge Online essa charge aqui, ó. Diz, puxa vida, tem que saber o contexto, tem que saber referência. Vamos lá, gente, veja só. 5 de janeiro é 5 dias após a rebelião, a segunda maior rebelião em número de vítimas, né, da história dos presídios, pelo menos recente no Brasil, né. A maior foi no Carandiru em 92 e em 2 de outubro de 92, com 111 mortos, e em Manaus, no presídio de Manaus, 60 mortos no início de janeiro de 2017. E aí a gente vai ter uma charge que não traz absolutamente qualquer informação verbal, gente, só o não verbal. Vamos ter o que aqui? Olha, a gente percebe que é uma prisão por causa das grades, né? Percebe aqui que tem alguém do lado de fora que vigia, que guarda, que está fardado, inclusive, com essa vestimenta. E o que a gente tem lá dentro encarcerado, gente? O quadro Guernica, o Guernica, do Pablo Picasso. Tá? Esse quadro, gente, é de 1936, ok? E ele foi pintado, inspirado nos horrores da Guerra Espanhola, Guerra Civil Espanhola, depois do autor ter visto essa cena, esse cenário de destroçamento, de despedaçamento que a guerra pode gerar, justamente na localidadezinha de Guernica, na Espanha. Ela foi destroçada, gente, né? Totalmente devassada por atirarem bombas, né, durante a Guerra Civil Espanhola. E aí ele produz esse quadro. Agora vejam como é que o intertexto pode se dar quando o chargista compara a situação dentro do presídio a esse quadro de horror de uma guerra. Olha quanta leitura a gente pode fazer com evidência, né? Olha lá, pessoal. Sobre o mesmo tema, muito criticado, o presidente Michel Temer por ter ficado 4 dias calado, sem falar nada sobre essa situação, essa tragédia. No discurso que ele deu lá no dia 4 de janeiro, ele disse o quê? Que foi um acidente pavoroso. Imediatamente, pessoal, a mídia disse, pera lá, acidente é algo que não é proposital. Aí, os presos foram mortos entre si, né? As facções se mataram de propósito. E
A imprensa refere muito que as cadeias, a situação das cadeias no Brasil, dos presídios, é a crônica de uma morte, de uma tragédia anunciada, né? Pelo tipo de situação em que essas pessoas vivem. E mais ainda, o chargista faz uma menção aqui, pessoal, a uma campanha malfadada do Ministério das Cidades em relação ao trânsito. Nós falamos dela aqui no momento em que falamos de leitura de linguagem verbal e não verbal, né? Ela foi mal interpretada por quê? Porque apareciam pessoas normais, comuns, dizendo assim, olha, quem adota animais pode matar. Daí a pessoa dizia, quê? Como assim? Porque havia um contexto, uma inferência que tinha que ser entendida, que era o quê? Olha, quem é muito legal, quem é muito gente boa, se responder mensagem enquanto dirige, se distrair com outras coisas enquanto dirige, pode matar alguém também, né? Não é só bandido que mata outros no trânsito. Então vejam, é um intertexto muito móvel e muito referenciado aqui, com muita coisa, tá? Outra, pessoal, ó, eu avisei, ouro, mirra e incenso eram bem mais baratos. O que a gente tem aqui? Bem no dia dos Reis Magos, né? Dia de Reis, 6/1 de 2017, uma brincadeira, uma chamada de atenção do chargista para quê? O preço do material escolar, gente, nas alturas, nas nuvens. E ele brinca aí dizendo, ó, era mais fácil dar ouro, incenso e mirra, como fizeram os Reis Magos, do que comprar material escolar, ok? Já nos vemos em outra aula, pessoal. Bons estudos, boas leituras. Concentração aí, bons intertextos.